E aí, galera, tá tudo bem com vocês? Bom, comigo tá tudo bem. Eu sou Alisson, professor de Geografia, e a nossa prosa de hoje é sobre a cartografia tátil na mobilidade urbana. Vamos lá? Bom, antes da gente continuar, se você ainda não viu o primeiro vídeo sobre a cartografia tátil, então corre aqui na lista do nosso canal, assiste e aí volta para cá, beleza? Ok, galera. Então, falando sobre mobilidade urbana, olha só. Vamos aí seguir então adiante e ver o que a cartografia tátil tem a oferecer para a mobilidade urbana, ok? Então, bora para frente. Gente, olha só. Nós já vimos no vídeo anterior que a cartografia tátil fornece recursos fundamentais no processo de ensino e aprendizagem, né? Então, nós começamos a pensar nos alunos e professores que dependem desses recursos para transferir o conhecimento, para absorver a informação e o conhecimento. Mas vamos pensar também fora do ambiente escolar. Como que essas pessoas que possuem algum tipo de deficiência visual se sentem no nosso dia a dia? No simples ato de atravessar uma rua, seguir pela calçada, de se dirigir a algum estabelecimento, pagar uma conta, fazer uma compra. Será que essas pessoas têm facilidade? Será que os recursos estão disponíveis de forma adequada para elas? Bom, então vamos para frente e vamos observar isso com mais detalhes, beleza? Pessoal, para quem não tem nenhum tipo de deficiência visual, acaba sendo muito banal o ato de se deslocar na nossa cidade, no dia a dia, a gente caminhar, atravessar uma rua, um semáforo, né, ali na faixa de pedestres, a gente lê as placas a todo momento, com as informações do trânsito, identificação de locais. Isso acaba passando até despercebido. Mas vamos por um momento imaginar essas pessoas com deficiência visual nesse cenário. Pensando numa realidade tão caótica como nós temos em muitas cidades brasileiras, e não só no Brasil, obviamente fora, mas pensando aqui na nossa realidade, como essas pessoas se sentem? Será que elas se sentem seguras? Será que elas se sentem amparadas pela nossa estrutura, as estruturas das nossas cidades? Então, aqui a gente tem três exemplos bem práticos, né? Que no caso são as guias em alto relevo, que é bem comum a gente observar, principalmente nas regiões centrais, que são aquelas guias ali em relevo. Tem o recurso dos sinais do semáforo sonoro, que vai indicar para a pessoa com deficiência visual o momento de atravessar, o momento de aguardar. As placas informativas também em braille, né, para garantir que essa pessoa tenha acesso à informação. Então aqui a gente já começa a perceber a adequação que é necessária nas nossas cidades para garantir a acessibilidade dessas pessoas. Então, vamos para frente. Pensando na realidade aí da sua cidade, da localidade que você mora, no seu dia a dia, é, será que a estrutura atende as pessoas com deficiência visual? Então a gente vai pensar nos terminais rodoviários, aeroportos, shoppings, praças, metrô, no transporte público como um todo, nas instituições de ensino, enfim, é, todo o ambiente urbano, será que ele está adequado? Está de acordo, supra a necessidade de uma pessoa com deficiência visual? Então fica aí uma reflexão para nós pensarmos no nosso dia a dia e entender o que nós podemos fazer para contribuir. A sinalização sonora é um recurso fundamental para qualquer centro urbano, porque ele vai auxiliar o deficiente visual a conseguir atravessar na faixa de pedestre, a ter as advertências que ele precisa ter, a informação para atravessar no momento certo. Legal? Mais um recurso fundamental, a sinalização tátil, e aqui nós temos alguns exemplos da dificuldade que pode ser o dia a dia para a pessoa com deficiência visual. Então vamos imaginar ali as placas, né, identificando as linhas do ônibus no transporte público, para que a pessoa saiba qual
qual a linha correta ela precisa pegar, que ela identifique. O ato de entrar num banheiro, seja num shopping, um banheiro público. Vamos imaginar a dificuldade para uma pessoa identificar o banheiro feminino, masculino. Outra questão importante também, as caixas de medicamento, nós podemos perceber que elas já são impressas em braille, então elas possuem informação para que a pessoa tenha essa independência, tenha essa autonomia, mas ao mesmo tempo também a segurança de conseguir tomar o medicamento correto, né? Então nós vemos aqui que pequenos detalhes, talvez que passem tão despercebido para as pessoas que não têm deficiência visual, mas que são fundamentais para essas pessoas que dependem desses recursos para poder ter uma acessibilidade, para poder não se sentir desamparada e poder viver o seu dia a dia, executar as suas atividades sem qualquer dificuldade. Aqui nós temos outro recurso também muito comum nos centros urbanos e que talvez muitas pessoas nem notem no seu dia a dia, mas que é fundamental no deslocamento dos pedestres, né? Então, é o piso tátil, que ele tem essa função de direcionar o pedestre dentro do ambiente urbano, né? E elas têm uma importância fundamental no ir e vir, que vai ser uma orientação para o deficiente visual. Antes da gente seguir, é importante a gente compreender qual o significado, né, desses pisos táteis. Se nós percebermos, nós vamos ver que tem dois tipos de relevo. No caso, o piso tátil direcional, né, que a característica dele são as linhas verticais, que elas ficam paralelas umas às outras, e esse alto relevo ele vai ser percebido a partir do momento que o pedestre pisa sobre ele, né? E ele vai ser o indicativo do caminho, da direção, e vai ajudar a pessoa a se manter naquela direção, o que vai trazer mais segurança para ela transitar. No caso do piso tátil de alerta, que são esses círculos em alto relevo, né? Ele tem uma função diferente, que é alertar o usuário sobre algum desnível, qualquer obstáculo que possa ter, uma mudança de direção. Então, nesse piso, ele vai perceber que ele tem uma mudança de direção. Então, ele vai trazer o alerta para o pedestre e para que o pedestre perceba o que tem naquele sentido, se tem uma intersecção, um cruzamento, pode ser a entrada para um estabelecimento. Então, esse é o indicativo para facilitar também o deslocamento. Pessoal, nenhum recurso atende o objetivo se ele não for aplicado da forma correta, né? Então, aqui nós temos exemplos bem práticos, onde a má instalação não auxilia o deficiente visual, mas se torna um verdadeiro obstáculo e um perigo no deslocamento do pedestre. Então, se nós observarmos aqui nessas imagens, nós vemos uma série de erros, né? Como, por exemplo, postes simplesmente no meio do caminho, sem contar que nesse caso aqui nós observamos que esse tipo de relevo circular, como já vimos no slide anterior, ele não é indicativo de caminho, mas ele indica uma intersecção. Então nós vemos aqui que ele foi aplicado da forma errada. E outro problema também é que ele está muito próximo aqui da guia. Tá? Então o risco da pessoa cair aqui é muito grande. Essa faixa ela tem que estar sempre centralizada na calçada, né? Longe dos obstáculos, com as linhas verticais. Aqui nós temos outros exemplos também, como nós podemos ver. Olha só a série de obstáculos. Placas, postes muito próximos da guia. Então o risco da pessoa pisar em falso, cair, a própria queda, ou até mesmo a queda no momento que está transitando algum veículo por aqui. Então expõe a um risco extremo deficiente visual, né? Aqui nós vemos outros exemplos também que as faixas em zigue-zague,
sendo que ela deve seguir um padrão reto, né, o máximo possível, fugindo dos obstáculos. Aqui também nós temos outro exemplo, que a lixeira, ela se torna aqui um potencial, um perigo em potencial para o deficiente, né? Porque ele está se preocupando com o chão, mas ele não vai ter nada que auxilie ele. Então, aqui o risco de colidir com a parte superior do corpo é iminente. Aqui mais um exemplo também, né? Nós podemos ver aqui que essas calçadas elas estão totalmente fora do padrão, fora da realidade para o deficiente visual, né? Pelos obstáculos, ausência de calçada, desníveis, buracos. E aqui nós observamos que existe apenas uma faixa colorida, mas não é tátil. Nós podemos ver que a textura é a mesma em toda a calçada, não há piso tátil aqui, né? Então, simplesmente existe uma coloração que nada, que serventia alguma tem para o deficiente visual. Mais um exemplo, né? Então, olha a série. Vamos imaginar um deficiente visual tentando transitar nessa calçada. Gente, fica até difícil elencar os erros aqui. A começar pela ausência, né, de uma reta, a intersecção, elas estão intercaladas, os relevos. Então vamos imaginar a confusão que isso vai causar para um deficiente visual. Ainda considerando o risco dos buracos, né, desses desníveis. Então é um recurso a ser utilizado pelo deficiente visual, mas nesse caso, pela má aplicação, não vai ter serventia nenhuma. Pelo contrário, ele vai colocar o deficiente visual num grande risco. Para evitar esse tipo de situação, é preciso entender que existem leis e normas, né? Nós temos leis federais, lei estadual, lei municipal, nós temos também a norma da BNT, que vão trazer ali para a realidade as formas corretas, as medidas corretas de instalação. Então, há toda uma orientação, todo um indicativo, uma instrução de como instalar essas calçadas, né? Nas calçadas, esses piso tátil, para que, como nós vimos anteriormente, não seja um risco para o deficiente visual, mas que os recursos alcancem o seu objetivo, que é garantir a mobilidade. Então aqui eu quis trazer só um exemplo, tá, pessoal, dessa norma da BNT, né, que é a norma NBR 16537 de 2016. Então é um documento bem extenso, bem detalhado, que vai indicar a forma correta de instalação, porque as calçadas elas não vão ser iguais em em toda a cidade. Vão existir calçadas que elas vão ter uma largura maior, tem calçadas que elas vão ser mais estreitas. Então, pensando nessa realidade, existe uma série de orientações, de normas a serem seguidas, né, para que essa instalação ela ocorra da forma correta e para que o recurso ele não seja inutilizado pela má instalação. Chegamos ao fim de mais um vídeo, pessoal. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva aqui no canal, né? Curta, compartilha, aproveite e dá uma passadinha aqui nos outros vídeos, tem muito conteúdo legal para vocês. Eu vou ficando por aqui, até a próxima. Tchau, tchau!